eu acho que vocês nunca me viram tão descabelada, tão mal acabada, igual vocês estão me vendo hoje, mas eu consegui chegar. Gente, incrível, não tô brincando. Eu parei ali pra pegar um copo de água. Eu tô até sem fôlego, de tanto que eu corri, assim, e eu pavoramento e tal, mas deu certo. Uhul! Vamos conversar, Breno, vamos conversar, Henrique. A gente vai falar sobre projeto hoje. Já vou catar vocês aqui, meninos. Vamos lá, ó, o Henrique já entrou. Peraí, Henrique, que eu já te chamo, tá? Mas como eu corri, convidei aqui também. Meninos, venham que nós temos muito o que conversar. Ainda bem que vocês são dois, devo ficar menor na tela, talvez. Ai, não, vocês que vão ficar pequeno, eu que tinha que ficar pequena hoje, porque eu tô muito descabelada, muito desorganizada. Oi, Henrique, tudo bem? Oi, Olá, boa Breno. noite. Joia. Gente, pensa numa gincana. Não é da época de vocês que vocês são meninos, com todo respeito, tá, Ô, Breno, que eu já falei que é com todo respeito. Mas tinha um programa do Gugu Liberato que chamava Corrida Maluca, antigamente, na década de 90, alguma coisa assim. E era uma prova atrás da outra, tinha um tempo. Eu tô me sentindo muito na Corrida Maluca hoje. Porque, assim, eu atendo coalhadas todo mês. E eu nunca saio de lá depois de 5 da tarde. Esse mês, a gente foi fazer o treinamento de BPF. Então, eu fui fazer atendimento normal, até convidei o Lucas Borelli, que bem bacana, ele vem conversar com a gente aqui uma hora, não hoje, para me ajudar no treinamento. E rendeu o negócio, a gente nunca mais parava de falar. Tipo nós dois, Breno, junto, não acaba o assunto. Ou os funcionários voltaram para dentro da fábrica 5h30, para você ter uma ideia. Foi uma loucura. E aí, trânsito de fora. A minha mãe mora numa região central e eu tô acostumada no caminho, venho na Avenida Brasil e subo. A rua interditada, eu tive que dar uma puta volta. Enfim, foi um negócio tipo corrida maluca do Gugu, com aquelas melecas caindo na gente. Tudo teve hoje, foi mais do que gincana, mas deu tempo. Eu achei que até que eu fui bem pontual. Não, tá ótimo. Desapresentável, mas bem pontual. Meninos, boa Tempo exato. noite. Boa Muito noite. obrigada por terem aceitado o meu convite. Henrique, a gente não se conheceu, pessoalmente a gente não conversou ainda, mas eu tô vendo que é a mesma vibe do Breno. O Breno, a gente conversou um pouco na internet, porque ele tava respondendo umas coisas. Gente, esse menino fala as coisas que a gente quer saber. E aí um dia a gente se encontrou e foi uma conversa muito bacana. Eu falei, Breno, a gente precisa conversar para todo mundo assistir, porque tem muita informação aqui. Então vamos conversar com o Henrique também. Eu falei, vamos embora, vamos trazer o povo para cá. Então, por isso que eu convidei vocês. Vocês trabalham numa área dentro da indústria de laticínios que, para mim, é muito nebulosa. Eu tenho dificuldade. E, apesar de que eu não deveria, eu não poderia, talvez, ter essa dificuldade, porque está muito ligado com a questão da qualidade, que é o meu foco. E, inclusive, Breno e eu falamos muito sobre essa vertente. É um pouco do que eu quero falar hoje, conversar hoje com vocês. Primeiro, eu queria que vocês se apresentassem, pessoas, e também um pouco da F5 Soluções, que é uma empresa que eu tô, assim, super fã de carteirinha. Tô falando, eu falei hoje de vocês num grupo, falei, gente, são eles, vai atrás que são eles. E assim, acho que, apesar de não ter feito nenhum trabalho com vocês, a forma como vocês passam a informação, e enfim, e o jeito de olhar me deu muita segurança para dizer, cola nos meninos aí. Quem vai começar? Quer começar? Eu posso começar. Posso começar. Então, me chamo Henrique, né? Eu sou natural de São Paulo, capital. Vim para Viçosa, Minas, aqui para estudar arquitetura na universidade. E desde então fiquei por aqui. Formei em 2014, mas comecei a mexer com arquitetura industrial já em 2013, que eu fui estagiário do Breno. E Que desde legal! então. Essa parte eu não sabia. Vocês já tinham se encontrado profissionalmente na época que você ainda estava estudando. Já tem um tempinho, você não é tão menina assim, vai. E desde então, assim, a gente criou um laço muito bom de trabalho, né? Resolvendo muitos e muitos pepinos aí da área de indústria de alimentos. E você falou, por exemplo, que você não entende muito dessa área de projetos e tudo mais, mas eu falo, cara, essa área de projetos industriais e ainda de alimentos, uma pessoa sozinha não consegue fazer, entendeu? Aí que entra a questão da multidisciplinaridade de cursos, de conhecimentos e essa troca, e com o tempo você vai aprendendo área a área, até chegar onde a gente chegou hoje. Que legal.
Então você é de São Paulo e está perdido em Minas, em Viçosa. Nem mais perdido, antigamente sim, agora eu Tá, sou daqui. agora você já se encontrou, né? Então Já tá te bom. acharam, já te acharam. Como e você conheceu o Henrique, então, quando ele ainda era estagiário? Exatamente. Então, assim, eu também sou formado, eu sou de Viçosa, da região, né? Sou de uma cidade próxima, né? E quando eu estava trabalhando já com consultoria, com projetos, o Henrique veio ser meu estagiário na empresa, né? Que a gente trabalhava. E aí o Henrique, eu falo que a formação do Henrique como arquiteto é em fábrica de laticínios. Então, assim, dificilmente vocês vão ter um arquiteto formado em laticínios. O Henrique é formado, ele começou com o estágio da universidade, trabalhando com fábrica de laticínios, formou, veio trabalhar com a gente, então está até hoje já há quase 10 anos aí trabalhando com projetos de laticínios. Então, o Henrique é formado com projetos de laticínios. Então, assim, é um diferencial assim muito grande, sabe, Carol? Porque o Henrique, às vezes, eu passo algumas questões para ele. O Henrique sabe dos equipamentos, o Henrique sabe do processo de vários produtos. Então, não preciso ficar lá ensinando para ele. Henrique, passa aqui, passa assim, assado. Às vezes acontece de um ou outro projeto, que às vezes ele não mexeu ainda, mas assim, o Henrique é formado nisso. Eu não falo grego com ele, nada, sabe? Então, a gente juntou, né? Desde 2013, criamos um laço muito forte, né? A gente é muito amigo, sou padrinho de casamento do Henrique. E hoje nós somos sócios da F5 Soluções, e então a gente juntou essa questão do engenheiro de alimentos, que é a minha formação, o Henrique como arquiteto, e essa coisa da qualidade, Carol, da gestão da qualidade na parte do projeto, que a gente fala muito, é porque a minha formação em qualidade, antes de projeto, né? Então, assim, eu ainda tenho alguns clientes de assessoria que eu presto ainda de qualidade, aqueles clientes mais antigos, mas já não é tão o meu foco mais, o meu foco é mais em projetos. Então, eu trago isso, né? Tenho formação em APPCC, BPF, FSC 22000. Então, assim, e quando a gente começa a fazer projeto, que você vê, a norma de projetos é tudo baseado em qualidade, né? Evitar contaminação. Tudo de projeto é pensado nisso. Então, por isso que a gente leva essa pegada da qualidade, né? Além de produtividade, de processo, mas essa pegada da qualidade para o projeto um ponto que a gente bate muito, porque a gente conhece na realidade, né? Quando eu faço a implantação das empresas, eu falo, poxa, isso aqui seria muito mais simples se o projeto tivesse resolvido isso aqui, sabe? Você ficar criando situações para resolver depois é muito mais complicado. Então, é um pouco da nossa história aí, né, nessa parte de projetos. Em resumo, a praga do bezerro pegou os dois e agora já era, pronto, entendeu? Tem a história da praga do bezerro. Eu achava que a praga do bezerro era só para quem fazia laticínios, mas não. A pessoa ela se mete, invade o laticínio, vai fazer um estágio no negócio de projeto de laticínio, ela é laçada também pela praga do bezerro, não tem jeito, né? E aí, assim, eu sempre quis conversar com alguém que tivesse, sempre quis que existisse alguém que tivesse exatamente, vamos dizer assim, o que a F5 conquistou meu coração foi o dia que você falou para mim assim, não, Carol, não tem jeito de pensar um projeto sem já pensar em problema ou em solução de qualidade, né? A questão, o Henrique falou bem na apresentação dele, as equipes multidisciplinares. E é muito engraçado como essa palavra multidisciplinar, ela entrou na minha vida antes de eu fazer laticínio. Porque, eu não sei se vocês sabem, mas eu sou professora do antigo curso de magistério. Então, Henrique, eu sou de Ponte Nova, que você deve ter pelo menos ouvido falar, porque é aí perto de Viçosa. Então, eu estudei na escola em Ponte Nova, no primeiro, segundo grau, e eu fiz o antigo magistério. E eu dei aula para criança. E eu me lembro que isso, eu estou falando da década de 90, eu me formei em 96. 96, isso mesmo. Então, assim, quando eu fazia o magistério lá em 1996, a gente já trabalhava com uma pedagogia que focava em educação multidisciplinar, onde não tinha uma caixinha para matemática, uma caixinha para português, uma caixinha... As matérias, elas tinham que conversar quando a gente está educando uma criança. E o quanto isso tem a ver hoje com o nosso mundo de laticínios, né? Eu estou vendo que tem bastante postagem, bastante... artigo que está rodando nos últimos dias, parece que o assunto está quente. A qualidade não é um assunto só da qualidade. Gente, essa interdisciplinaridade ela é muito antiga. E aí eu fui ouvir essa palavra de novo
Quando eu fui aprender sobre a PPCC, eu estava estudando na Cândido Tostes, o que é o sistema PPCC, e aí tem que formar uma equipe. Essa equipe tem que ser o quê? Multidisciplinar. Eu falei, mas eu já ouvi essa palavra antes. E realmente tudo faz sentido. Porque quando as coisas não acontecem sozinhas, elas têm que ter um pouquinho de cada coisa. Então, o Henrique falou um negócio para mim, no dia que a gente estava almoçando, ele falou para mim assim, Carol, a melhor satisfação para mim, quando eu vou discutir um projeto, é quando está na mesma mesa alguém da produção, alguém da manutenção, alguém da qualidade, mas faz todo sentido, porque cada um vai trazer a sua necessidade, a demanda do seu cliente, ela fica clara, gritante na sua frente ali, inclusive o clima que ele quer trabalhar, né? Eu acho que faz bastante sentido para vocês isso, né? O que é o serviço da F5? Desenhar planta? Aí, Henrique, eu acho que você já pode falar com ela aí da parte do desenho aí, ó. Não, mas é só desenhar a planta? Assim, porque o que acontece? O que acontece, Henrique? Eu achava que eu tinha que saber fazer todos aqueles memoriais descritivos, não sei o quê. Eu sou da época do papel ainda, agora é tudo automatizado, mas no começo meu de carreira, era tudo no papel. Depois eu não fiz mais isso, porque também a gente não constrói laticínio toda hora, né? E a questão da reforma também ter que ser uma coisa mais documentada, mais planejada, vamos dizer assim, ela é relativamente recente, pelo menos a cobrança, né? Essa visão mesmo. Antes já era, mas a gente às vezes passava. Depois eu vou contar uma história para vocês. E aí, eu achava que eu tinha que dar conta de saber aquilo tudo, inclusive que eu tinha que aprender a desenhar. E eu tive aula de desenho industrial com a tia Maria José, na Cândido Tostes. E eu chorava, eu olhava para ela e falava assim, tia Maria José, eu não sei desenhar boneco de pauzinho, como é que eu vou desenhar uma planta técnica de uma batedeira, de um negócio de régua, eu tenho problema, eu não gosto dessas coisas, eu não sei, eu esperava. E aí bloqueei, tá? Bloqueei, não quero saber e tal. Mas aí as pessoas diziam para mim assim na época, algumas pessoas me disseram assim, não, relaxa, você conhece a legislação, você contrata qualquer engenheiro de desenho. Não é. Eu já vi muita caca, porque qualquer um tem que entender. Ah lá, o Henrique, o Breno coça a cabeça. Então, não é só desenhar. Não é chegar numa pessoa e falar assim, faz um quadrado de 2x15, não sei o que lá. Não é só isso. O que é que a F5? Porque é F5 Soluções. O que vocês fazem? A gente pode começar toda essa conversa falando que desenho técnico nada mais é que uma linguagem de se ler uma planta, né? De aprovar. O nosso diferencial e o que a gente faz é projeto arquitetônico legal de indústria. Então, assim, um desenho, qualquer pessoa que tem um certo conhecimento no programa consegue fazer. Um quadrado, um retângulo, uma bola, né? Um círculo. E o projeto arquitetônico mesmo, que é o que a gente se propõe a fazer sempre, tem toda uma questão externa a nós, né? A gente tem que trabalhar isso 100% com o cliente, entender as necessidades, o que ele está precisando, o que ele não está precisando, aonde que está inserido esse empreendimento, aonde a gente consegue ver as visões que ele está tendo, se vai dar prejuízo, se vai dar lucro, os materiais empregados, quanto que ele tem que investir. Fora, né, a parte mais do Breno, né, que é da qualidade em si, ele faz toda essa parte da dimensionamento, dos equipamentos, tudo. Então, assim, não é um desenho, né? O projeto se passa por muito mais coisas do que simplesmente o que está no papel, que é o que a gente encontra bastante com plantas que a gente pega quando a gente vai consertar. Você pega para consertar, né? O Henrique... O que é mais difícil, meninos? Começar do zero, tipo assim, às vezes nem o cliente sabe ainda o que ele precisa. Sei lá, o cara quer fazer um investimento, ou ele mexia com um ave, quer mexer com laticínio, ele não sabe, ele não está no mundo, mas ele quer fazer aquilo. Aí ele te contrata. O que é mais difícil? Trabalhar para essa pessoa que desconhece ou corrigir alguma coisa de alguém? Eu acho que a resposta é a mesma para qualquer situação, né? Eu posso falar um pouquinho que eu fiz 2 viagens na última semana, que eu tive as 2 situações, né? Uma empresa que queria ampliar, né, o seu projeto de fábrica, e um outro cliente que ele quer começar, ele tem o leite, ele quer começar a processar, né? Já tem uns produtos em mente. Então, assim, 2 abordagens muito diferentes, sabe, Carol? Porque aquele que já tem, né,
ele já tem aquele processo dele lá, às vezes o processo não é o melhor, às vezes o que ele quer fazer não é o ideal, e aí parte do poder também de convencimento, da gente entender muito do processo, entrar no processo dele e começar a conversar com ele. E aí fala assim, eu tenho um projeto, aí eu recebo o projeto. Às vezes a gente recebe um projeto, igual a gente recebeu ultimamente, o projeto ele não tem o detalhamento mínimo de um projeto de arquitetura. Ele não é nem um projeto de laticínios, ele não é um projeto de arquitetura, ele é um croquis. Ele às vezes não está na escala correta, né? Então, assim, às vezes a gente, na maioria dos casos, quando a gente pega projetos que é outro engenheiro que fez, alguma coisa assim, que não era especializado, o Henrique tem que fazer o trabalho de realmente redesenhar, colocar o projeto num padrão arquitetônico, né? Então tem toda essa parte. A vantagem de uma empresa que já tem um laticínios, o cara já entende o processo, muitas das coisas que a gente vai tratar com ele, questões de mercadológica, questão de logística, porque a gente discute isso tudo, né? Ele já entende, ele já tem um processo. Às vezes ele vai entrar num tipo de produto que eu falo, olha, esse produto aqui, a logística é muito diferente, o produto é muito mais perecível. Foi o que aconteceu no projeto semana passada. Ah, Breno, e se eu quiser fazer... O cara faz só queijos. Ah, Breno, se eu quiser fazer uma fábrica agora para leite, se eu quiser fazer uma fábrica para iogurte. Eu falei assim, ó, primeira coisa, você sabe que são produtos totalmente diferentes em relação a margens, em relação a custo logístico, em relação a, por exemplo, investimento em parte de estocagem. São produtos leite pasteurizado, ele quase não gasta estocagem, né? Enfim, são muito diferentes. E às vezes o empreendedor ainda não tem essa visão. Então a Ele gente acha tem que trazer. que assim, eu vou botar mais um produto na minha linha e só, né? Aí eu só tenho que pedir o Breno para fazer a alteração do projeto, eu entro lá no Ministério, ele até já entendeu essa parte. Mas ele não entendeu que não é tão simples. Exatamente. Então, assim, colocar no papel depois lá, eu coloco o que ele quiser, o que ele precisar e aprovo. Mas aquilo ali realmente vai trazer o benefício para ele. Ao longo do processo dele, de novo, vai ter uma produtividade legal, aquele processo está inserido no contexto legal da fábrica dele ali, em relação à qualidade, como que vai ser? Então, a gente tenta trazer todo esse cenário para eles, né? E no caso de um projeto novo, geralmente tem muitos que assim acham o seguinte, eu vou pegar meu leite lá e eu vou fazer uma indústria e eu vou conseguir rentabilizar mais o meu produto. E aí a resposta é o quê? Nem sempre isso acontece. Eu conheço várias empresas de laticínios que já faliram ou que ainda existe, mas assim, existe ali, está girando ainda o negócio ali, mas já está quebrada, né? Por quê? Porque não entende, acha que a indústria sempre tem margem. E não existe isso, na verdade, né? Se você pegar ainda uma área de commodities, principalmente, tem indústria de UHT, de mussarela, que tem determinada época do ano, o cara fala assim, Breno, eu no leite UHT aqui, eu estou tomando prejuízo nessa época aqui de 40 centavos em cada caixinha que está saindo aqui na minha linha. Aí vem um bobo na internet, e fala que nós temos que brigar para não deixar importar leite em pó, porque as indústrias de leite UHT estão pagando, não estão comprando leite do produtor, porque elas estão comprando leite importado, reidratando e botando na caixinha. Hoje em dia eles não entendem o processo. Não pode falar uma bobagem dessa. Exatamente, entendeu, cara? Então, assim, tem muitas coisas que o cara, quando ele não conhece, ele fala assim, não, vou montar uma fábrica de laticínios, é onde está o lucro e é onde eu vou ganhar. Mentira! Você tem lucro em todos os lugares, se você gerir bem o negócio, entender bem o seu negócio e conseguir gerir bem. Então, assim, a gente tem que explicar. Aí ele fala, eu vou ter esse produto, eu vou ter outro. Ah, não, Breno, eu já conversei com os especialistas, eu vou fazer uma fábrica de queijo. Mas eu não quero mussarela. Mussarela é pepino. Aí eu falo assim, mas e na hora que o supermercado falar assim, o que você tem para me vender? Ah, eu tenho queijo Minas Padrão, eu tenho prato, eu tenho gorgonzola, eu tenho outros queijos. Aí o cara te fala assim, mas eu vendo mais de 70% da minha demanda é mussarela. Eu preciso da mussarela. Então, às vezes, você tem que ter a mussarela para compor mix, entendeu? A empresa não é só um produto. Então, assim, a gente tem que ir conversando de diversas formas para realmente o cliente entender naquilo que ele está entrando. No caso de projeto novo. E, às vezes, Carol, vai chegar à conclusão que é melhor ele não entrar. A gente perde o projeto, a gente não faz o projeto, assim, né? Ele desiste. Mas eu prefiro que ele desista sabendo onde que ele vai entrar, do que depois eu falo assim, não, eu te monto um projeto aqui e tal, tá aqui, beleza. Na hora que ele começa a fazer o negócio, fala assim, gente, meu negócio não é assim, não. Eu não imaginava.
A gente fala, assim, a gente que conhece do setor, conversa com muitas pessoas, margem de laticínios, ela varia aí de 5 a 15%. Aí você pensa, quem aproxima de 10, 15%? Empresas que estão muito estruturadas, conhecem muito bem o negócio, analisa todos os indicadores constantemente de venda, de custo, de produção, entendeu? Qualidade. Então, assim, aí às vezes uma pessoa que entra no negócio fala assim, não, vou chegar e vou ter lucro. E às vezes não acontece. Então, assim, são cenários diferentes. A gente fazer um projeto novo, para a gente é muito melhor. Então, a gente já pensa tudo direitinho, tudo do jeito que a gente quer em termos de fluxo, em termos de produtividade, qualidade, espaço, onde vai ser a alocação do projeto no terreno, o melhor terreno. A gente já pensa isso tudo. Ótimo. Projeto de reforma e ampliação, Carol, assim, eu adoro projeto de reforma e ampliação. Assim, Igual de confusão. Assim, Igual de confusão. eu adoro, Não, porque é onde eu a gente prefiro. resolve problemas, sabe? O projeto novo a gente cria, mas a reforma e ampliação a gente consegue resolver problema. A verdade é essa. A gente cria soluções que o cara fala assim, meu Deus do céu, sabe? É isso que tem que fazer? Eu não sabia. Então, assim, eu adoro projeto de reforma e ampliação, mas geralmente a gente pega projetos lá e você tem que fazer naquela, às vezes, estrutura. Porque não dá simplesmente para jogar no chão, o cara operando, como é que fica a qualidade? Então, assim, é bem complicado o projeto de reforma e ampliação, mas eu particularmente, eu gosto muito. Ó, chegaram algumas perguntas, até o pessoal, teve gente de grupos de WhatsApp ou que tinha o meu contato, que não perderam a caixinha, mas mandaram. Eu vou fazer essas perguntas, se vocês quiserem mandar mais alguma aqui, a gente vai respondendo. Tem umas outras dúvidas minhas também, tá? Mas eu vou começar com as que chegaram. Espera lá, deixa eu pegar aqui. Essa aqui para mim tem duas aqui que assim, eu vou falar que hoje eu tive que brigar por elas em algumas situações. Aonde está escrito que não pode ter ralo em câmara fria? Pode ou não pode ter ralo em câmara fria? Ah, gente, fala sério. Quem nunca se fez essa pergunta, que atire a primeira pedra, não? É verdade. Isso aí é uma pergunta que, assim, todo Ela é mundo quase sempre fala assim, capciosa, né? da onde que vem, né? Essa aqui eu vou responder, Henrique. Beleza? Pode ser. Depois você complementa. Assim, não pode. Ponto. Não pode ter ralo dentro de câmara fria. Quando você vai fazer um projeto, você tem que prever o quê? O ralo aonde? Na entrada da câmara. Então, você prevê o descaimento do piso para as águas residuais correrem para o lado da porta da câmara, né? Então, você coloca o ralo ali também para a água residual não passar para outros setores. Agora, onde que isso está escrito? Porque, assim, Carol, tem muita coisa que não está escrito na norma, tá? Tem muita coisa que não está escrito, não está escrito em ofício circular. Você vai aprendendo depois, às vezes, é orientação de fiscal, às vezes uma recomendação de um indeferimento do projeto. Mas essa está descrita. Essa está descrita. E sabe por que a maioria não sabe onde está descrito? Porque essa está descrito lá nas normas brancas. É porque são os jovens, entendeu? Os jovens não conhecem as normas brancas. Ela é a portaria número 4. Ela é a portaria número 4 de 1978. Pensa, nem eu era nascida. Eu que sou a véia da turma de hoje, não era nascida. Eu sou de 79. Então, tem muita gente que não sabe por conta disso, Carol. Essa normas brancas, ela lá no início, ela dava as diretrizes higiênico-sanitárias dentro dos estabelecimentos de laticínios. Só que, assim, foi vindo outras normas, outras foram revogadas, tudo mais. Teve muita atualização, mas essas normas brancas, elas não foram atualizadas, elas não foram revogadas. Até no desafio que eu fiz, eu até falei de um item que estava lá previsto nas normas brancas, né? E aí muita gente perguntou, Breno, o que é essas normas brancas, né? Que é um nome... É um documento que fica guardado num baú, entendeu? Que só os muito antigos... Porque assim, não tinha internet nessa época não, gente. Era legislação, era publicado diário oficial, tinha que tirar xerox do jornal, entendeu? Era um negócio nesse nível. Exatamente. Então, assim... E essas normas brancas, ela tem muita coisa nela ainda. Tem outras perguntas aí também que tá nas normas brancas. Então, assim... E onde você vê ela? Direto em deferimento de projeto.
De acordo com não sei o que lá, e as normas brancas, portaria de 1978, isso aqui não pode, isso aqui tem que ser desse jeito. Então, E assim... aí aquela história, você não pode alegar, mas eu não conhecia, que a obrigação do cidadão é conhecer a lei. Exatamente, exatamente. Isso E tá... é engraçado você falar isso da questão das normas brancas, e assim, né, tá escrito, quer dizer, você precisa, se você vai falar, se você vai argumentar, por exemplo, num auto de infração, ou mesmo numa notificação de que não é legislação, não usa que é furada. Mas aí vamos lá, vamos pensar um pouco sobre por que não pode ter ralo em câmara fria. Gente, é uma questão, e aí a Camila Haddad entrou aqui, ela vai gritar junto comigo, porque ela é escandalosa também. A gente, que a Josi também, que está aqui, o Bebento não nasceu e Josi está aqui com a gente hoje na live, tá? E assim, a gente pensa em cultura de segurança de alimentos. Nós estamos produzindo alimentos, nós entregamos, nós produzimos saúde para as pessoas. Então, tudo que a gente precisa fazer para entregar, a gente tem que entregar. Então, tem muito uma questão de conhecimento técnico e de compromisso e de consciência. Qual é o risco de um ralo dentro de uma câmara fria? Retorno de um monte de cheiro ruim, de contaminação. Seu produto, normalmente em câmara fria, ele está acabado, pronto. Gente, ali não pode dar BO mais. Hora nenhuma pode, mas ali não tem chance. Entendeu? Então, assim, não pode ter ralo em câmara fria, porque está nas normas brancas e porque não é sanitário. Exato. Né? Eu acho que tem muita a coisa, justificativa. Carol, e tem muita coisa que, assim, que está nas normas brancas que hoje já é questionável. E às vezes o fiscal responde no projeto, isso aqui, porque está lá nas normas brancas, não sei o quê. Eu falei, gente, o processo também mudou. Então você tem que saber realmente aquilo que realmente é da parte da qualidade, aquilo que não se negocia, né, realmente, mas tem algumas outras coisas que não. Tem algumas outras coisas que já mudou, a tecnologia do equipamento já é diferente, mas está lá descrito nas normas brancas que não pode, né? Aí você tenta argumentar e você tenta justificar, e a gente já teve sucesso em vários projetos justificando. Então, assim, desde que você demonstre realmente que aquilo pode acontecer. Agora, a qualidade, gente, não se negocia, né? É que vale para um lado e para outro, né? Às vezes tem uma coisa que está escrita, mas não é mais aplicável, então você com justificativa de segurança de alimentos, você consegue passar, e tem outras coisas que não estão escritas. Eu sou chocada, eu não fiquei, não, eu sou até hoje. Isso já tem, deve ter quase um ano, uns 6 meses. Eu vi uma pergunta num grupo, uma menina perguntou assim, onde está escrito que se faltar água na fábrica tem que parar a produção? Então... Sinceramente, eu nunca me preocupei de onde é que está escrito isso. Para mim é lógico. Se você não tem como limpar, como é que você vai produzir? Tem que parar, entendeu? Então, assim, as normas brancas, elas salvam em algumas, e tem alguma coisa que a gente não sabe onde está escrito, mas tem alguma coisa que, de repente, não precisa nem procurar, não gasta tempo procurando, né? E tem uma outra que eu também acho massa. Tem que ter pia para lavar a mão em todos os setores da fábrica, ou eu posso lavar a mão na mangueira? E no laboratório? Está escrito em algum lugar? Quer responder essa, Henrique? Bem, eu não sei onde está escrito. Depois eu complemento, mas ele vai responder já da parte, assim, não sei onde Vamos está pensar escrito, em cultura de segurança de alimentos, né? Justifica, às vezes vocês vão falar para mim assim, não, cara, pode lavar a mão na mangueira, ou sei lá, pode lavar ali fora na barreira, se a barreira sanitária é do lado, pode lavar, não sei, às vezes, vai que, né? Eu, desde que eu me entendo por gente fazendo projeto arquitetônico industrial de alimentos, em todo setor que há um tipo de higienização, manipulação de alimentos, eu coloco PI. Não adianta. Não é com uma mangueira que você vai fazer a higienização, você precisa ter todo um kit de higienização envolvido junto com essa pia. Então, assim, onde está escrito eu não sei, mas eu sempre coloco. E por que eu deixei o Henrique responder? Eu sabia que ele não ia saber onde que estava descrito. Mas, gente, onde tem manipulação, você tem que colocar. Você tem que colocar. Você vai esperar que o funcionário saia de um setor para ir lá no outro local fazer higienização? Esquece. Por isso que a gente fala, Carol, poderia não ter? Tá, se você... Todo mundo tem a plena consciência que toda vez
que ele fizer alguma coisa anti-higiênica, vai lá, higieniza as mãos, ou quando vai iniciar o processo, tudo bem, mas não funciona assim. Então, assim, por isso que a gente fala, tem coisas que a gente resolve em projeto. Como que eu garanto? Ah, Breno, se eu tiver uma pia do lado ali, pode até ser que a pessoa não higienize as mãos, mas pelo menos está ali do lado, ele não precisa nem fazer muito esforço, né? Então, assim, onde está escrito isso? Se eu não me engano, é no próprio RISPOA. Eu não sei se agora é nas normas brancas, mas eu vi no próprio RISPOA, que é as pias têm que ter em todos os setores de produção, onde ocorre manipulação de alimentos. Manipulação, é. Exatamente. Então, tem que ter a pia. Lógico, você tem um monte de setorzinho, você vai colocar um em cada local? Dependendo da sua fábrica, porque você tem setores muito próximos, onde você consegue colocar uma pia no local que consiga atender bem os dois setores, ótimo, né? Mas lá no RISPOA está falando que todos os do setores... mesmo jeito que quando você tem um salão muito grande de fabricação, às vezes uma pia só não é suficiente, inclusive considerando o número de colaboradores que tá ali ao mesmo tempo, né? Perfeito. Mas teve alguém que me perguntou que e aí foi uma auditora de certificação. Se era obrigatório ter pia dentro do laboratório. Não, na verdade, a auditora falou assim que tinha que ter uma pia para lavagem de mãos exclusiva dentro do laboratório. A argumentação da menina que conversou comigo foi o seguinte: Carol, não há manipulação de alimentos. Foi até um tema que eu discuti com a Josi. Eu realmente acho que se cabe uma pia, dá para botar uma pia no laboratório, ok, mas normalmente não cabe. E aí, assim, não é uma manipulação de alimentos, é uma manipulação de amostra. Não é um produto que vai para consumo. Até porque, hashtag fica a dica, resto de queijo que você pegou para canalizar, sobrou, se ele for mandado para consumo em refeitório que seja, ele tem que ter um plano APPCC. O plano APPCC do consumo refeitório tem que considerar se ele não está levando contaminação para seus colaboradores. Se você vai pegar aquele queijo e vai botar para reprocesso, cuidado, se aquele reprocesso... Você está fazendo os controles dele para ele não virar um perigo? Então, assim... São questões que são muito óbvias, mas que às vezes passam despercebidas. Eu, no lugar da auditora, eu estaria muito mais preocupada de como é o descarte de resíduo de amostra de vocês, ou qual é a destinação e quais são os cuidados que vocês têm para resíduo de amostra não virar um perigo na fabricação, do que se tem pia só para lavar a mão dentro do laboratório. Realmente, nem na legislação não trata tão especificamente do laboratório. O laboratório é uma instalação industrial, mas é uma instalação industrial onde não há manipulação para produção de alimentos, há manipulação para análise, é uma etapa do processo, tá? Então, assim, eu tenho um pouco de... Eu acho que tem hora que a gente tem que olhar com outros olhos, esquecer um pouco da legislação, não é que não vamos considerar de forma alguma, eu adoro, me orienta pra caramba. Mas tem hora que a gente tem que gastar um pouquinho de pensamento e ficar parando de perguntar onde está escrito as coisas. Eu tenho birra disso, sabe? Birra não. Tem preguiça. Tem preguiça. Outra dúvida. Toda fábrica de laticínio tem que ter água quente para higienização no setor disponível? A mangueira precisa misturar? Toda mangueira precisa sair água quente e água fria? Como é que é isso? Está escrito em algum lugar, gente? Pois é, né? Eu acho que você já deu a resposta, né? Não tem que estar escrito, né? Você tem procedimentos ali, mas, eu consigo fazer assim água quente. Consegue numa dificuldade tremenda, né? Então, assim... É gordura! Como é que você... Assim, tem coisas que nem cabe, né, Carol? Mas está descrito. Está descrito no RISPOA lá que tem que ter essa questão da água quente. Você tem que ter um ponto onde você vai fazer a mistura da água com vapor, porque essa água quente está descrito também na norma, tá? Então, assim, às vezes fica descrito, não é que fica descrito assim, Carol, lá, observação, tem que ter água quente, não sei o quê, mas assim, às vezes só na frase fala lá, você tem que ter pontos onde vai ser, tem que ter a parte da mistura do vapor com água quente para os processos de higiene, então está subentendido, né? Então, assim, tem uma parte, eu não lembro agora se é no RISPOA ou nas normas brancas, porque, pessoal, projeto é RISPOA, normas brancas, aí você tem parte da qualidade, você tem que saber, 368, você tem que saber todas as normas. Mas, assim, projeto, muitas coisas está bem específica, né? Normas brancas e RISPOA. E aí tem até uma parte que fala lá se o produto que você utilizar de higiene para fazer o processo não necessitar, se a tecnologia não sei o quê. Mas, assim, você tem que dar tanta explicação. A fábrica tem caldeira, tem vapor para isso aí, praticamente todos os processos. Por que você não vai ter? Mais uma vez me falaram, sabe o quê?
Ah, Sabe o que me falaram uma vez? Não, eu não quero colocar porque o pessoal não sabe mexer, eles se queimam, tem acidente. Mas peraí. Aí nós Ué, estamos puxando o cobertor para cima e o pé tá ficando de fora. é, Porque você vai trabalhar com produto gorduroso, você não vai ter água quente disponível para lavar, porque você está com medo do outro queimar, mas também, então você não vai treinar ele também, você não vai ter regra de segurança dentro da sua fábrica. Então, assim, tem um ditado que a minha mãe vai me matar, ainda bem que ela não está nem em casa nem assistindo a live. Desculpa de peidorreiro e barriga inchada. Não é elegante falar essas coisas, mas eu não sou muito elegante, entendeu? Então, assim, não tem água quente porque você quis economizar, porque você esqueceu. Agora, porque não está escrito, porque não é necessário, porque fulano vai machucar, não aí, rola. Comigo, tem um não. monte de processo, se você for analisar, que tem grande risco da pessoa machucar. Vários processos onde a pessoa. E assim, processos, às vezes, de higiene que você vai fazer ali, ferver com soda, ali, um tanque de soda aberto para ferver forma. A própria ricota, o processo de elaboração de ricota, se não for em A ricoteira. fabricação, né? Mussarela, você vai fazer uma filagem, às vezes ali está destampada, ali, se o cara colocar a mão ali, pode puxar ali a mão dele na hora de estar fazendo a filagem. Então, assim, isso aí vai ter direto no processo da fábrica. O Então, assim, não risco pode. existe. Exatamente. Agora, isso aí não pode tirar o fato que você tem que ter os procedimentos adequados, treinamentos, procedimentos de segurança, tudo mais, mas assim, aí dá uma desculpa dessa, igual você falou, cara, não tem a mínima condição, né? Não, aqui é o ditado deselegante, né? E aí tem uma que foi engraçada, ela chegou ontem, anteontem, não sei, e ela veio para mim no particular e depois eu vi ela em alguns grupos também. Essa aqui foi massa, essa você viu também que a gente até Eu vi, conversou. eu vi, Carol, guardei informação. e é exatamente, reservou para hoje. Obrigada, tá? Isso é parceria. Carol, se eu ainda não tenho autorização de funcionamento da fábrica, mas eu já fiz tudo, eu tô só esperando a resposta. Eu posso fazer teste de produção? E se eu fizer esse teste, depois que eu regularizar o registro, eu posso comercializar o produto? E era queijo maturado. Quer dizer, a pessoa ela já queria que eu desse uma resposta legal para endossar ela depois que a Magalhães resolveu a segunda parte do problema, né? Como é que é isso? É, exatamente. Então, assim, não pode. Não pode. A gente, qualquer atividade que a gente for começar dentro do laticínios, a gente tem que ter o laudo de inspeção do fiscal. Está lá na portaria 393, para começar qualquer atividade. Mas é teste. Mas como que vai saber que é teste? Como que alguém vai saber que você não fez o teste e falou assim, o produto deu certo, e já tentou comercializar de alguma forma até irregular? O fiscal não está lá todo dia, na maioria dos casos. Como é que vai acontecer isso? Então não pode. Breno, mas tem alguma brecha? Olha, você pode fazer um ofício, encaminhar para o fiscal, falar que você vai fazer algum tipo de teste ali, especificar tudo, vou usar tanto de leite para produzir tantos produtos, depois ter evidências de onde você, como você descartou o produto ou inutilizou alguma forma desse tipo assim, né? Mas, assim, via de regra não pode. O fiscal tem que lá emitir o laudo de inspeção. E, assim, pessoal, assim, pode ser que você tenha uma fábrica grande. Eu acho que a pergunta faz até sentido se for isso. Eu fiz uma fábrica grande, tem alguns setores que já estão instalados, aí eu fazer teste naqueles setores que estão instalados. Porque, assim, se a fábrica está ali, está tudo instalado, por que não chamar o fiscal para fazer a liberação? E se der algum problema depois? Não tem problema, o fiscal fez a liberação. Quem vai garantir depois de colocar esse produto no mercado, garantir que esteja tudo correto, é você. Não é o fiscal que vai garantir E o isso. tal do autocontrole, né, gente? Não é? O povo achou Então, lindo ter autocontrole, o fiscal vai vir menos na fábrica, mas a hora que ele vier também, o sarrafo vai descer. exatamente. Então, assim, via de regra não pode, mas eu já vi casos que fizeram pedidos, ainda mais se é uma fábrica que já existe, você vai fazer um processo novo ali e quer fazer um teste, às vezes é um produto que é da mesma linha de fabricação dos outros, então, assim, tem essa possibilidade, mas via de regra, nessa pergunta específica, se ela ainda nem tem o registro, aí não tem jeito, né? Aí não pode. E eu entendo a inclusive, angústia da pessoa, né? Porque é um queijo maturado. Então, assim, se o fiscal der a autorização hoje, ela produzir amanhã e der tudo certo na primeira produção dela, ela só vai vender daqui 3, 4, 5, 6 meses. Eu entendo, gente. Eu entendi Eu isso entendo, mas também. eu também entendo que assim, tá aí a diferença de produto clandestino para produto industrializado, né? É o controle, é o papel do Ministério dizendo assim, olha,
a gente vai deixar entrar no mercado coisas que nós inspecionamos. E aí, quando alguém diz para mim assim, não, mas leite de caixinha tem um monte de conservante, tem um monte de formol. Teve uma vez que falou para mim que tinha até acetona. Falei, gente, peraí, mas aí é assim, o negócio é inspecionar. Eu tive um debate técnico com uma moça na manicure outro dia. Gabi, não sei se você tá aqui ainda, mas você vai lembrar. Eu tava na manicure fazendo unha e aí uma senhora falou assim, porque eu já falei pra minha filha não comprar leite de caixinha, comprar só leite da roça. Falei, de jeito nenhum. Você conhece a vaca? Você sabe que ela tá tomando remédio? O leite de caixinha é inspecionado, a vaca não tá tomando remédio. A gente tem que acreditar que tá tudo funcionando, entendeu? Então, assim, a diferença do clandestino e do inspecionado é exatamente essa. A gente sabe o que está indo para o mercado. Então, também a gente tem que ser um pouco... pode não... Eu queria falar, na hora que você estava falando que às vezes o produto não vai dar lucro sempre, ou não vai dar margem sempre e tal. O professor Jansen, que na verdade ele é meu amigo, né? Mas ele foi meu professor, ele falava desde quando a gente era aluno dele, e ele repete um ditado que até hoje, não dá para ficar com a manteiga e com o dinheiro da manteiga, tem que ficar com um dos dois. E é por aí, entendeu? Você faz parte do seu investimento. Um bom empreendedor vai levar em consideração que ele vai ter que ter bala na agulha para aguentar até o produto poder ser realmente produzido. Ele não pode querer pagar a conta antes da hora, né? Gerar dinheiro, pagar a conta antes da hora. Isso é difícil pra caramba. A gente entende, mas... Tem uma outra pergunta, essa é legal também, né? Porque tem coisas que as pessoas, as indústrias, principalmente os menores, e eu passo muito por isso, sabe? Uma vez uma menina estava me fazendo um monte de pergunta e tal, eu fui respondendo, por fim, assim, eu falei, olha, é irresponsável da minha parte te dar tanta resposta sem conhecer sua fábrica, porque seu processo, né? A gente está trabalhando com hipótese, depois você vai dizer a Carol que falou, então seria até irresponsabilidade profissional da minha parte. Vamos tentar fazer uma proposta de mentoria ou de consultoria? Aí fica parecendo que a gente só quer os boletos, receber os boletos, né? Ela virou para mim e falou assim, a minha fábrica não tem cacife para te pagar. Eu falei, gente, mas ela nunca nem pediu uma proposta? Como assim? Quem que ela tá pensando que eu sou? Erasmo Carlos, o Roberto Carlos? Sei lá, entendeu? Tem alguma coisa errada aí nessa história. E aí essa pergunta tem muito a ver com isso. Fluxo de ar em laticínio pequeno. Tem alguma tecnologia para não levar a contaminação? Eu adorei a tecnologia para não levar a contaminação da área suja para a área limpa? Pressão positiva é uma coisa cara. Acabei de chegar do laticínios Coalhadas. Ele não tem 8.000 litros de leite por dia e lá é pressão positiva. O que é caro? O que é barato? Existe, gente, alguma opção? Primeiro que assim, aí vamos falar sobre ponto de qualidade, né? Não existe tecnologia nenhuma para não deixar contaminação da área suja para a área limpa. Precisa respeitar fluxo, respeitar boas práticas, respeitar fluxo, boas práticas, procedimentos, tá? Isso é a chave. Se você tiver pressão positiva, riquíssima, esquerma, daquela que você abre a porta, ela te joga para fora, entendeu? Não deixa você entrar, e você não tiver isso, não vai resolver nada, tá? Mas existe alguma coisa barata, gente? Ou barato é relativo? Barato é relativo, né, filha? Barato é relativo, porque, por exemplo, se você quer uma tecnologia que vai te ajudar a fazer alguma coisa do tipo, você vai ter que pagar por ela, assim como o melhor material que você vai fazer para ter uma fácil da indústria, um piso, uma parede, um isopainel. Então, assim, né, tudo tem que ser o preço, né? Mas o barato e o caro é muito relativo. E para laticínios pequenos, com autocontrole, com as boas práticas de fabricação, você dispensa isso. É uma janela que tem uma tela milimétrica impedindo de sujidades ou bichos virem para dentro da indústria. É uma mola na porta da barreira sanitária. Pequenas coisinhas que você... Aquela mola que a gente põe a lixeira para segurar a porta aberta? É essa mesmo. É essa que você está falando que vai resolver? Aí vamos lá. Quanto custou a mola? Custou barato. Resolveu? Não. Por que não resolveu? Porque não tinha boas práticas. Do mesmo jeito que você tiver pressão positiva e você precisar fazer alguma coisa, aquilo estiver atrapalhando, sei lá, você vai lá e desliga a pressão positiva e deixa desligado, porque você não tem a consciência, a responsabilidade do que é que você está fazendo ali, né? Ou meio que toca para lá, né? Carol, e aí falando também dessa questão de barata, não sei o quê, assim, a gente primeiro, é o que você acabou de falar,
você cotou a solução ali, né? Hoje está sendo muito utilizado sistemas de insuflar o ar e o exaustor, né? Que até reduz a questão conforto térmico nas fábricas e tudo mais. Mas assim, um laticínios pequeno, ele não vai custar o mesmo do outro laticínios maior, porque ele tem que calcular o fluxo de ar, a vazão ali que tem ali. Então, se os ambientes são diferentes, vai ser completamente diferente, né? Então, assim, às vezes você tem que cotar, verificar as opções. E outra, assim, qual que é o custo pior que você tem? O custo pior, para mim, é aquele custo de retorno de produto. É aquele custo que, quando ocorre a contaminação, né, o fiscal vai lá, apreende produto, fecha a linha, né? Então, assim, o custo que às vezes a gente não percebe, que é da parte assim, fui lá, deu um problema no meu produto. Como que vai ficar a reputação do seu produto? Né? Aquele custo intangível, né? Você nem sabe o que aquilo vai representar. Então, assim, será que isso não é um investimento que possa fazer sentido? Né? Então, assim, tem todas essas perguntas que tem que se fazer. Normalmente, ele vai ser um sistema barato? Barato em relação ao quê? Qual que é o nível de comparação, né, do barato e do caro? Né? Então, assim... É que uma coisa é preço e a outra coisa é valor. Exatamente, exatamente. Às vezes o pessoal fala assim, isso está caro. Não, caro em comparação ao quê? Exatamente. Né? Então, assim, tem que fazer esse tipo de pergunta. Mas, assim, o que eu observo muito... E, assim, Carol, eu já visitei várias empresas, eu já visitei empresas que têm uma estrutura bacana, eu já visitei empresas que, às vezes, têm uma estrutura precária e que você consegue realmente, com autocontrole, com treinamento do pessoal. Eu tenho fábricas que você não acredita. Você fala assim, não tem jeito de fazer um produto de qualidade. E tem. Às vezes ele nem tem estrutura melhor, mas tem jeito. Isso eu já via. Você deve ter rodado muito, eu rodei muito. Então eu já vi. Então, assim, a gente consegue com as práticas adequadas, né? Tem coisa que é muito cara que fala assim, não... realmente, eu quero um conforto térmico, eu quero alguma coisa. Aí você vai partir para as tecnologias e tudo mais. Mas, assim, tem jeito. E, assim, já é uma questão que já foi muito caro também. Hoje está muito mais acessível. Né? Já foi um investimento que era só para fábricas grandes, fábrica de leite em pó, soro em pó. Já foi essa época. Hoje ficou muito mais acessível realmente essa tecnologia. Então, assim... não vejo necessidade na maioria das fábricas, vou ser bem sincero com você, né? A não ser que quer resolver uma demanda muito específica da empresa ali, não vejo necessidade. Eu acho que você realmente tiver os fluxos corretos, né? Tiver essas questões, fazer realmente tudo aquilo que você precisa fazer no seu autocontrole ali, isso já garante, né? Essa questão ali de, eu preciso, porque tem situações específicas também. Eu tenho uma fábrica que está numa zona rural e era tinha uma estrada vicinal e que antes não passava nenhum carro, agora passa muito carro e está trazendo muita poeira e eu não posso deixar as janelas mais assim, né, abertas só com tela para entrar a ventilação. Aí são casos específicos, sabe, Carol? Tem casos específicos que realmente a pessoa tem que ir lá, tem que isolar mesmo as janelas ali, às vezes vai ficar com desconforto térmico, às vezes os exaustores não estão dando conta. Então, assim, beleza, né? Nesses tipos de casos. Mas, assim, na maioria dos casos, a gente consegue resolver com as boas práticas e autocontrole. E é o que eu falei, né? Não adianta nada. De repente, você até vai colocar e vai falar. Aí você vai comprar o sistema de pressão positiva e vai falar para o fornecedor depois. Mas não resolveu o meu problema, porque o seu problema não era só isso. O seu problema era outra. A causa raiz do problema era outra, né? E aí não adianta. A Josi está dando comentando aqui. Em fábricas próximas à fazenda, tem algo que impossibilite a construção? Quando tem. Eu entendi o que ela quer dizer. Às vezes, porque assim, eu lembro que antigamente a gente dizia assim, não pode, tem que avaliar o local. Se foi próximo de uma pocilga, por exemplo, não pode? Não pode mesmo? Como é que é? Ou a gente tem saídas? Tem aquela questão antiga lá do distanciamento dessas áreas que possam produzir mau cheiro, 50 metros, mas assim, será que 50 metros é suficiente? Será que poderia ser menos? Entendeu? Então, tem esses tipos de situação, né? Então, assim, o que eu vejo muito de terrenos, principalmente, que a gente tem muita preocupação, lógico, a gente não vai fazer a fábrica do lado, não é possível. Tem que ter um distanciamento adequado. Às vezes, tem pessoas que falam até assim, vamos estudar a questão dos ventos aqui para ver. Eu falo assim, gente,
tem esse tipo de questão, pode ser utilizada, mas isso pode mudar também. Tem um distanciamento mínimo, que eles falam em torno de 50 metros. Mas, assim, o que mais me preocupa quando é a área de zona rural, assim, fazenda? Questão ambiental. Questão ambiental. Área de preservação permanente, cursos d'água, o que mais me preocupa é sempre em relação à questão ambiental, né? Se o local está com o CAR, né? O Cadastro Ambiental Rural, né? Tudo direitinho. A questão ambiental é muito chata. Então, quando a gente visita muito terreno, sabe, cara? Lógico, isso em fazenda, né? Mas às vezes a fazenda é na beirada da BR. Então você tem que olhar os distanciamentos, né? Em relação à rodovia, as margens da rodovia, né? Você tem aquele distanciamento mínimo ali, o Henrique pode até falar melhor, e ainda tem a área não edificante. Aí isso a gente tem que olhar. Questão de energia, né? Tem uma energia passando no terreno, às vezes a gente vai em terrenos que tem uma rede de alta tensão, tem que ter os distanciamentos. Então, é isso que a gente fala quando vai visitar, é essas questões que a gente olha, porque depois a pessoa implantou lá e não viu essas questões. E assim, questão ambiental hoje é inegociável. Tá? Não tem mais jeito. Então, assim, a gente já viu muito problema por aí e realmente, qual que é a distância? É 30 metros? 30 metros é o mínimo. Né? Tem uma questão agora, que eles estão conversando, eu não sei muito bem ainda, sobre algumas... Tem município que tem a sua própria legislação, vai legislar em relação a isso, é uma outra questão, mas assim, distanciamento mínimo é 30. Se o curso da água for maior que 10 metros assim, de largura, tem as várias normas lá no ambiental, tem que ser mais. Então, é isso que é a preocupação. Em relação a essa questão de pocilgas ou tudo mais, né? Por exemplo, granja leiteira, né? Tem muito isso também, porque assim, onde os animais estão, né? Onde que eles ficam lá, às vezes, é um sistema mais de confinamento, até onde eles vão para a ordenha, não é uma distância grande. E granja leiteira normalmente é do lado da ordenha. A granja leiteira ali, leitear, tudo mais. Então, assim, 50 metros é um distanciamento bom, talvez menos você consiga. Hoje em dia a gente consegue, né, fazer, né, de uma forma que não tenha realmente essa questão aí de fontes de mau cheiro próximo, mas sempre tem lá, né? No próprio memorial tem lá, tem fontes de mau cheiro próximo. Então é bom a gente respeitar pelo menos esses 50 metros aí. E sabe uma coisa que eu estava pensando? Eu trabalhei num lugar e aí a fábrica tudo certinho, rodando, não sei o quê. E aí o diretor começou a se desesperar porque ele ficou sabendo que em volta iam construir duas granjas de aves. E aquilo dá um mau cheiro horrível, absurdo, né? Como que ele vai fazer? Porque a prefeitura não podia deixar, não sei o quê, não podia autorizar. Então, assim, a prefeitura autorizou, vai construir. Como é mesmo que a gente vai fazer para não deixar isso afetar? Isso é uma preocupação sua, é o seu produto, né? É o seu processo, é você que vai ter que cuidar disso. Não tem jeito. Exatamente. E o exemplo que você deu é ótimo. Eu tenho que colocar 50 metros. Mas às vezes onde está a sua indústria, às vezes uma outra pessoa vai construir e não vai dar os 50 metros. E aí? Aí você vai ter que fechar a sua fábrica? Porque não deu? Não, mas a minha já existia. Mas o problema é o mesmo, teoricamente. Né? Inclusive, o problema é seu, porque às vezes a granja lá não ia ser afetada em nada pelo laticínio, mas a granja que chegou depois ia afetar. E o que eu vou fazer para me proteger? Quebrar, botar fogo? Não pode, é crime, tá, gente? Da cadeia. Eu vou falar que a Carol mandou pôr fogo. Não pode. Hoje eu tô mandando pôr fogo em tudo. Eu já mandei botar fogo nos trem de tarde mentalmente, então, enfim. A Isabela Oliveira tá falando aqui, a Josi é a melhor auditora do sul do Brasil. Eu sou suspeita para falar, porque ela é uma amiga, entendeu? Então, assim, eu sou puxar saco mesmo. Ela é uma... Beijo, Isabela. Olha, a gente conhece pessoas que conhecem pessoas que a gente conhece. Enfim, olha aí, de novo. Tem uma pergunta aqui que eu achei assim, extremamente interessante. Eu fiz a parte de um projeto, já. Eu posso fazer a homologação e depois fazer o restante? Eu já vi isso acontecer. O cara faz um projeto grande pra caramba, e aí você faz para ele o projeto grande pra caramba. E aí ele começa a fazer, ele fala assim, não vou ter dinheiro para construir tudo, vou ter que parar a obra no meio. E aí, eu posso fazer isso? Isso é possível? Depois com o projeto todo aprovado, eu posso fazer só parte dele? Quer pode. Você pode, desde que você faça a famosa homologação parcial de projeto. Tudo isso tem que estar documentado com o fiscal local,
e enviado, inclusive, para a Direc, com esse sistema de informação agora todo online, para Brasília, né? Antigamente não precisava, era no boca a boca com o fiscal, né? E a partir de uns anos atrás para agora, tudo tem que ser documentado. E para isso existe todo um processo de você aprovou o projeto, a pessoa construiu, você solicita a homologação parcial com a vistoria do fiscal. Ele precisa dar um laudo falando que aquela parte foi construída exatamente como o projeto aprovado, com os equipamentos corretos. E só com esse laudo dessa parte você vai enviar para a Direc para eles analisarem e liberarem essa parte que foi construída e o restante todo vai continuar a construir no projeto. E é ali que você vai decidir. Você vai continuar com essa obra ou não? Você vai querer fazer uma alteração futuramente ou não? E essas alterações só podem ser feitas depois da liberação dessa homologação parcial e da vistoria do Sabe o que é interessante? Nesse processo todo que a gente veio falando, igual você comentou, Henrique, antigamente era mais no boca a boca, o fiscal vinha, agora não, tem que ter documentação. Existe um fluxo de informações aí e tal. Na verdade, parece que tá muito burocratizado. Não tá, gente. Você tá organizando. Eu acho que é uma clareza na comunicação, na intenção. Né? Eu acho que essa clareza na comunicação, olhar para a inspeção e dizer assim, não, eles estão aqui, eles estão dando alvará para eu produzir, eles estão confiando em mim, vai dar certo. Eu não sei, eu sou meio otimista, eu consegui chegar, né? Afinal de contas, eu estava agarrada no trânsito, eu sou otimista mesmo. E eu acho que essa transparência na comunicação, essa fluidez na comunicação entre Ministério da Agricultura, entre inspeção e indústria, ela tem melhorado. O que eu acho que às vezes ainda atrasa são os espertinhos, mas isso aí nós vamos ter que viver com eles e vamos vencê-los, né? Porque tá funcionando bem, tem tudo para funcionar bem, a gente ter indústrias bacanas, com alimento seguro, é uma questão é uma comunicação honesta e parceira nesse sentido. Eu enxergo muito isso, eu gosto do formato que o processo tomou, sabe? Eu também acho muito interessante. Eu só ia complementar, porque assim, eu e Breno, a gente até passou alguns perrengues, né, umas dificuldades com esse início de organização do sistema online do sítio. Porque os próprios fiscais estavam perdidos, essa descentralização dos fiscais locais para Brasília, para o centro ali onde que vai fazer análise e tudo mais, foi muito difícil no começo, né, Breno? Assim, até a gente ficou um pouco perdido na hora. Não, porque assim, é uma mudança muito grande e é novidade para os fiscais também. A gente olha para o fiscal, gente, ele é uma pecinha do processo, entendeu? E tem muita informação ali. Do mesmo jeito que eu não sei tudo, os fiscais também não vão saber. Então, assim, ao mesmo tempo, né, vai ter uma curva de aprendizado e de adaptação, vamos dizer assim. Eu falo que a dificuldade foi muito difícil, né? E agora está assim, normalizando, porque foi uma quebra de cultura. Total. O jeitinho que se fazia antes está acabando. Então, assim, é um processo que está burocratizando, mas para o bem, sabe? Eu acho que eu gosto. Muito mais bom. Rápido, né? Depois disso. Né? Eu ia perguntar, ficou bem mais rápido, né? 30 dias o projeto retornando, assim, com deferimento ou com resposta do fiscal, né? Então, assim, transição é muito complicada, mas, assim, depois que todo mundo já tiver com o processo no sistema eletrônico, né? Vai ficar melhor. O ponto-chave disso tudo, Carol, que eu acho que deixou mais complicado é porque é o seguinte, desde a IN3 de 2019 já tinha-se a necessidade de ter laudo de inspeção homologando o projeto. Desde a IN3 de 2019. Mas muitas empresas não faziam e nem o fiscal cobrava. E aí, quando veio agora a portaria 393, que reforçou isso, que tem que estar o último homologado para você entrar com o projeto, você tem que explicar. O que aconteceu? O pessoal ficou doido. Eu não tenho. Tem que ir atrás do fiscal para fazer o laudo, porque já deveria ter dado, senão a Direc nem analisa. Se o projeto for depois de 2019, que já deveria ter laudo de inspeção, ela não analisa, ela retorna o projeto falando que tem que ter o laudo.
Antes de 2019... Contar um negócio pra você, o Instagram vai derrubar a gente daqui 15 segundos. Eu acho que tem que ter uma live parte 2. O que vocês acham, gente? Eu acho que a gente podia É muito assunto, pensar, tipo né? assim, tem uma pergunta que ficou, quem sabe